Determine as raízes da função. Então, quando nós temos uma função quadrática, nós temos o desenho de uma parábola. E essa parábola vão ter dois pontos aqui que estão representados por x1 e x2, que eles estão exatamente sobre o eixo do x. Como que eu faço para localizar o x1 e x2? Então, eu vou precisar calcular a nossa Bhaskara. A fórmula está aqui embaixo. Então, nossa função, a gente tem que colocar como os dois pontos estão sobre o eixo do x, significa que o nosso y ele é zero. Então, como o nosso f de x ele representa o y na função, né? Então, eu poderia reescrever essa função como y igual a 4x ao quadrado mais 6x mais 2. Então, eu vou apagar aqui nosso y, eu vou até apagar aqui, ó, essa letrinha, está dando certo. E eu vou colocar igual a zero, tá? Então, igual a zero. Então, virou aqui, não é mais uma função, e sim uma equação do segundo grau, cuja solução nós resolvemos por Bhaskara. Então, determinando primeiro o valor de delta, então, tirando os coeficientes. O nosso A é o valor com o x quadrado, que é 4, o valor de B é o 6 com o x, e o C, ele é 12. Então, colocando na fórmula de Bhaskara, B ao quadrado, a gente vai colocar aqui 6 ao quadrado, menos 4 vezes o A, que é 4, vezes o C, que é 2. Então, calculando primeiro a potenciação, eu vou ter 6 ao quadrado, 36. 4 vezes 4, a gente vai ter 16. E 16 vezes 2, 32. Então, o delta, 36 menos 32, eu vou ter valendo 4. Então, jogando na forma de Bhaskara, eu vou ter x igual a menos b, então menos 6, mais ou menos raiz quadrada do delta, que é 4, dividido por 2 vezes o a, que é 4. Então, nosso x1, a gente vai ter como solução o 6 negativo, somado com a raiz quadrada de 4, que no caso é 2, dividido por 8. Bom, nesse caso aqui, fazendo a parte de cima primeiro, eu tenho 6 negativo com 2, vai sobrar 4. Na parte de baixo, 8. Bom, a gente tem também como simplificar essa fração, dividindo por 4. Então, ficaria menos 1/2. E o nosso x2, eu vou pegar o 6, subtrair com a raiz quadrada de delta, que é 2, dividido por 8. Então, vai ficar na parte de cima, menos 8, dividido por 8. Então, vai ficar menos 1. Então, vou voltar agora no desenho. Se eu quisesse colocar aqui o desenho da nossa parábola, a parábola ela tem um A positivo, significa que ela tem a concavidade voltada para cima, né? Então, se eu fosse localizar certinho aqui, né, teria no menos meio e no menos 1 o desenho de uma parábola com a concavidade para cima.